Eu falo a você que se conecta comigo mais uma vez aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago um assunto chato aqui no canal, né? Antes eu peço para que você se inscreva, deixe aí o seu like, acione o sino das notificações, é muito importante a sua inscrição, botão vermelho aqui embaixo. Aqui, ontem o jornalista Fábio Azevedo passou um assunto, todos viram, não vou ficar aqui alimentando nada, né? Depois pediu desculpas e tal, falou que foi erro da fonte e tudo mais, enfim. Eu acho que todo mundo tem o direito de errar, acho não, tenho certeza, né? Todo mundo tem o direito de acertar, todo mundo tem o direito de pedir desculpas, todo mundo tem direito a perdão também, né? Sem essa. Eu erro, vou continuar errando, o Joãozinho erra, vai continuar errando, a Mariazinha também, todo mundo erra. Isso é fato. Agora, eu queria fazer uma colocação aqui, que eu acho muito importante, coisas que eu venho reparando há um tempo dentro do Vasco, alguns assuntos que não devem ser vazados e que vazam. Não sei se existe algum tipo de privilégio, algum tipo de amizade, pessoas que eram do contra, de repente ficam a favor. Eu não sei o que está acontecendo dentro do Vasco. Eu sei que alguém, o que eu queria, primeiro eu vou continuar nessa pontuação aqui. Eu creio, um exemplo, eu creio em Deus, né? Eu creio em Deus, eu creio em Cristo, né? Todo mundo sabe que a minha origem é evangélica. Então, tem um versículo que fala muito sobre isso, né? Que há tempo de falar, lá em Eclesiastes, né? Há tempo de calar, há tempo de pensar, enfim, há tempo de plantar, todo mundo sabe sobre esse versículo aí, é muito claro também, todos conhecem. Então, eu queria saber se o clube, né, nesse momento, combalido financeiramente, no pior momento da história do clube, na Série B do Campeonato Brasileiro, eu quero saber se alguém vai vir a público nesse momento para esclarecer essa situação. Porque isso gerou ontem pessoas importantes. Você não tem noção da quantidade de ligação que eu recebi, mensagens ontem, o tempo inteiro explodindo no celular. Que coisa é essa? Que sacanagem é essa? Que palhaçada é essa? Estão enganando a gente, sócios importantes, jornalistas, pessoas do maior canal de comunicação do Vasco aqui, que eu considero o maior canal de informação do Vasco também, conversando comigo aqui, pô, não acredito nisso. Logo agora, esse é o naipe da parada, sabe? Então, a diretoria do Vasco, ela precisa se pronunciar. Alguém tem que falar, sabe? Alguém tem que explicar essa situação. Porque é claro que, foi pancada de tudo quanto é lado ontem. Sabe? Luiz Roberto Levenciano colocando nota, os outros youtubers sentando a caceta. Gente, agora para pensar. O Vasco na segunda colocação no Campeonato Brasileiro, prestes a situação entre o Vasco e a 777 se resolverem, aí você começa esse tipo de furo, Fábio e qualquer outra pessoa, segura a onda. Vamos esperar a parada acontecer. O Vasco tá combalido financeiramente há anos. Você e todos os vascaínos sabem disso. Não adianta agora, depois que a cagada já tá feita, tentar limpar com pouco papel, não. Porque você espalha uma notícia, bum! Né? Aconteceu comigo aqui no lance do Fernando Diniz também lá atrás. Então, assim, é um assunto muito delicado falar sobre a 777, né? Eu prometo que vou tentar entender um pouco mais, mas não tem informação. A informação hoje a 777 vai investir 700 milhões para o futebol, mais 700 milhões para as dívidas do Vasco. Ah, mas por que vai ser dividido assim? Vai ser dividido... Ninguém sabe disso. Como é que esse tipo de informação está vazando? Se são informações que só esses 15 conselheiros têm. Aí, peraí, que parada é essa? Que história é essa? Se isso não tem que vazar, por que está vazando? Cadê a diretoria? A diretoria tem que se pronunciar. Tem que chamar esses conselheiros, até o grupo 777, essa informação que eu obtive ontem, os caras ficaram, tem pessoas importantes, muito, mas muito revoltadas com essa situação. Mas eu falei, mas as desculpas, não.
Não é assim. Não é a Rô pediu desculpa. Então, assim, foi isso que eu escutei ontem. Isso aqui é fato, é real, tá? Outra situação aqui agora, vamos mudar a chave, que isso se resolva, que isso não prejudique a instituição. O Vasco, eu tô aqui para falar de Vasco, não importa fulano, ciclano, tô nem aí para ninguém, velho. Tô aí pro Vasco, tô muito aí pro Vasco. Sabe, quero ver o Vasco de volta. Eu torço pro bem do Vasco. Acho que a 777 e o Vasco, eu acho que esse fundo de investimento hoje, assim como o Barcelona está na mesma situação, é difícil, o Vasco também está, é a solução para o Vasco. Não adianta os políticos, ex-políticos, pessoas que foram do contra, ou do contra, ficar soltando notinha também não, porque a situação, a solução para o Vasco nesse momento é essa. Tá? Então, não vamos inventar essa papagaiada também não, porque é muito fácil mirar nas pessoas e ficar dando porrada. Agora eu quero ver mudar a história. Isso aí ninguém fez, não. Tá? Só batem, só sabem bater. Entendeu? Então é isso. O cara pediu desculpa, vamos seguir em frente e acabou. Outra situação aqui. Sobre o Alexandre Pássaro. Sabe? Então, assim, o Alexandre. Ia falar Alexandre Pássaro, gente. Vocês acreditam? Tá amarrado. Então vamos lá. O Pato, né? O jogador Pato, 32 anos. Eu acho que o Vasco deveria investir num jogador assim, sim. É um cara profissional. Mas viveu altos e baixos na carreira, não sei o que e tal. Mas a atmosfera no Vasco é outra. O Vasco tem esse histórico, assim como foi com o Leandro Amaral, com o Alex Dias. Quem não lembra lá atrás que o Vasco contratou esses jogadores brilharam demais com a camisa do Vasco, né, e tal, jogando muita bola. O Alex Dias chegou a ser comparado pelo Romário, como na época ele era parceiro do Romário no ataque, como o melhor companheiro de ataque que ele já teve e tal, de um clube, né, porque a seleção foi o Bebeto. Então, eu acho que o Vasco precisa de um jogador desse naipe, desse porte, e não pode ficar esperando tanto tempo, não. O Vasco tem que acelerar, dar uma resposta para a torcida respirar mais tranquila. O ataque do Vasco, o Zé Ricardo tentou, o Maurício Souza agora tentando também. O ataque do Vasco não faz muitos gols, né? Depende muito do Nenê ainda, muito, mas é muito do Nenê, não é pouco não, é muito, né? E o Nenê tem que se virar, o Nenê tá fora, o time sente de um jeito que, Nenê fora é um tormento, né? Então, não pode viver na Nenê dependência, né? Tem que... o Vasco precisa acelerar e tal. Poxa, achou o Figueiredo na base, mas o menino é novo, tem que ter cuidado, porque é um jogador que não vai ser reserva do Vasco. Sabemos da qualidade do jogador, mas que também não pode se queimar. Não pode queimar o jogador que, de repente, não está conseguindo gol, mas tem algumas questões dentro de campo, né? Por que não está conseguindo fazer gol? A bola está chegando no menino? Quantas vezes a bola chega nesse garoto? Porque esse garoto tem um chutaço de fora da área, quase fez agora contra o Sport também no Maracanã, um golaço, porque na área mesmo, ali de frente para o gol, ele não consegue receber essa bola. Ele tenta de fora da área, é o que ele está conseguindo fazer. Ou seja, ele está se virando para fazer os gols, como atacante. Entendeu? Então, assim, tem muito isso também. Qualquer time, né, qualquer clube, tem um meio de ligação entre o meio campo e o ataque. O Vasco falta muito. Quando o Nenê não está em campo, acaba o time. Essa é a realidade, sabe? Então, o Vasco tem que contratar um bom atacante, tem que contratar um bom meia. Laterais, o Vasco tem que ir para o mercado, gente. Sabe? Essa janela de julho para agosto, o Vasco tem que dar uma resposta para a torcida. A Série B continua muito difícil, o Vasco tem que fazer aí mais 34 pontos, aí 35 pontos desse primeiro para segundo turno. Não vai ser fácil, tem que colocar isso na cabeça, sabe? Essas bombas explodindo num momento tão importante do clube. Sinceramente, eu não consigo mais, eu não suporto mais. Mas enfim, vamos continuar respeitando, vamos continuar acelerando, indo para cima, porque somos Vasco, isso não vai mudar. Vamos torcer pelo melhor pelo Vasco e ter responsabilidade com assuntos tão importantes dentro do nosso clube, tá certo? É isso. É um excelente dia a todos. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. E vamos trabalhar, né? Porque hoje é dia de trabalho também. Tá certo? Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.